Muito bom dia, irmãos. Mais um dia que o Senhor nos concede a sua graça, né? A sua paz. Nos concede acordar, né? Levantar, ficar sobre os nossos pés, ajoelhar diante dele para agradecer pela a rica oportunidade, né? Enquanto não tiveram o privilégio, a oportunidade de acordar no dia de hoje, o Senhor hoje nos permitiu mais uma vez acordar e temos o privilégio de poder nos arrepender dos nossos pecados e de nos voltar para Ele com todo o nosso coração. Deus é bom o tempo todo, tua misericórdia dura para sempre. Mas nós sabemos que um dia Ele há de vir, né, julgar os vivos e os mortos, né? E eu, como tenho dito aí nos vídeos anteriores, estou estudando o livro de Isaías, lendo, né, fazendo o ano bíblico, e eu convido a você, irmão e irmã, que se interessa em ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Então, eu digo a vocês que se você ainda não teve o privilégio de ler as Escrituras Sagradas, vocês começam a buscar, pois Deus ele nos fala através da boca de seus profetas. E tudo que Deus vai fazer, Ele nos revela. Ele não faz nada antes de revelar aos seus servos, os profetas. Tá bom? Eu tenho lido a Bíblia todos os dias e desde 2013, nós já estamos em 2024, né? Tenho aí 11 anos de leitura bíblica e tenho há uns 2 anos e meio que eu tenho, não, 3 anos e meio que eu tenho estudado a Bíblia. Comecei em 2021, aí 22, 23, 24, é isso mesmo, tá? Quase 3 anos de estudo bíblico e leitura bíblica. Tenho lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e termino e volto e continuo e estudo também. Isso nos ajuda muito, tá? A entender, a nos posicionar como servos do Senhor nessa terra, tá? E eu hoje tive o privilégio de finalizar o livro de Isaías, tá? Lendo aqui os capítulos 63, 64, 65 e 66 do livro de Isaías. E vou começar aqui pelo capítulo 64, onde a palavra de Deus vem nos dizendo assim: desde a antiguidade ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Gente, que palavra! Toda a vida, toda a existência, desde a criação, os homens têm sido rebeldes à palavra do Senhor. Começamos lá com o primeiro casal, né, no jardim do Éden, quando Deus disse para Adão e Eva que não comessem do fruto da árvore da vida, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva já conheciam o bem, o nosso Criador, né? Mas a serpente, o diabo e seus anjos já estavam na terra. Quando Deus criou todas as coisas, eles haviam sido precipitados aqui. E um dia Eva se separou de Adão por algum tempo e, passeando ali pelo jardim, viu a serpente, que lhe fez uma pergunta: é verdade que vocês não podem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim do Éden? Eva disse: não, nós podemos comer de todas as árvores, do fruto de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Eva conhecia a palavra de Deus, certo?
assim como nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em nossas mãos, certo? Porém, a serpente disse assim, aí Eva continua, porque no dia em que dela comermos, certamente morreremos. Eva conhecia a palavra de Deus, mas a serpente, né, o mais astuto dos animais, Satanás personificado na serpente, disse, é certo que não morrerás. Daí começou a crença, né, da vida após a morte, né? Deus disse, se você comer, você vai morrer. A serpente disse, é certo que não morrerás. E assim como muitos de nós damos créditos à palavra de Deus, muitos de nós temos sido rebeldes e enganadores, assim como a serpente que disse, é certo, não morrerás. Amém? Irmãos, é o seguinte, nós temos aqui, eu tenho aqui em minha mão a palavra de Deus e eu procuro segui-la. Tudo que está escrito na palavra de Deus é para a nossa salvação. Mas tudo que é contrário à palavra de Deus é caminho de morte, é caminho de Satanás, é mentira de Satanás. E a você que quer servir a Deus, que quer ser salvo, fixe a sua mente no estudo da palavra. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E Jesus também disse, santificai-vos, pois na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17,17. Tá? Gente, é o seguinte, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Porém, Deus nos fala através de sua palavra, só que nós, assim como Eva, muitas vezes damos ouvidos à palavra do inimigo, que diz, é certo que não morrerás, tá? Então, vamos prestar bem atenção. E aí, quando Eva come o fruto proibido, os olhos dela se abrem e o seu marido chega e quando ele vê que Eva comeu do fruto proibido, ela lhe oferece do fruto proibido. Ele podia ter rejeitado, mas ele amou mais as coisas do mundo, ele amou mais a sua esposa do que a Deus. Ele preferiu dar ouvidos, assim como a sua esposa, à voz da serpente, do diabo, a velha raposa, o dragão, né? E ele também come o fruto proibido. Naquele momento, diz a palavra do Senhor que os olhos deles se abriram. E eles sentiram, a princípio, vergonha, porque eles viram que estavam nus. E naquele momento, eles sentiram medo, que eles nunca haviam sentido, nem vergonha e nem medo. E quando eles sentiram medo, eles temeram. Eles conheciam o bem, que era o nosso Deus Criador. Mas ali naquele momento eles quiseram conhecer também o mal. E o diabo, ele sedutor, né? Com as suas facilidades, né? Porque hoje tudo é facilidade. Hoje, se eu vou numa igreja que prega a verdade, e essa igreja vai contra aquilo, o jeito que eu quero, eu saio dela, eu vou para outra. Né? Hoje virou assim uma bandeira. Hoje eu sou desse time, hoje eu sou do Corinthians, amanhã eu sou do Flamengo, certo? Não é assim, gente. Só existe duas igrejas, a certa e a errada, tá? O resto é enganação, é artimanha, é sedução de Satanás para te matar, para nos matar, para roubar a nossa salvação, para destruir o nosso sonho de uma vida com Deus. Aí, como se não bastasse, Satanás diz para Eva ali, é certo que não morrerás e serás como Deus.
Assim como Satanás lá no céu cobiçou o lugar de Deus, ser como Deus, Eva também cobiçou ter entendimento como Deus, ter sabedoria. Eva não queria ser dependente de Deus, se apoiar mais em Deus, ela queria se apoiar no seu próprio entendimento. E isso é o que acontece hoje, irmãos. Nós queremos fazer do nosso jeito, e eu te digo, não é do nosso jeito, é como Deus quer. Porque o que Deus quer para nós é bom para nós, é saudável para nós. Deus quer nos dar a vida eterna, e Ele até veio a esse mundo e morreu por nós. O que mais você quer de Deus? Ou você acha que Ele veio a essa terra e morreu por nós, para que nós vivêssemos em pecado, fazendo aquilo que é abominável para Ele? Deus não quer isso, irmãos. Então, ouvido não percebeu, olho não viu, um Deus tão poderoso como o nosso Deus Todo-Poderoso e Criador do céu, da terra, das fontes d'águas e de todo o exército que aqui existe, né? Saís em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça. Então, irmãos, olha o que a palavra do Senhor diz no capítulo 64 de Isaías, nos versos 4 e 5. Que o Senhor sai alegremente em socorro daqueles que praticam a sua justiça. E o que eu tenho pregado, irmãos, que a justiça de Deus, se você quer praticar a justiça de Deus, guarde os mandamentos de Deus. Tá? E toda a vida os homens têm criado os seus próprios deuses. Eles escolhem adorar imagens que eles mesmos fazem. Ao invés de adorar um Deus criador, eles adoram deuses que eles mesmos criam com as suas mãos. Entendem? E esses deuses malignos, esses demônios que foram precipitados aqui na terra, junto com Satanás, eles operam milagres por aí. Eles operam sim, para enganar. Eles se personificam em pessoas que já morreram. Eles escrevem cartas com a letra de pessoas que já morreram. Mas não se esqueçam, irmãos, que esses demônios estão aqui desde que o mundo foi formado, e que eles conheceram toda a sua descendência, desde os primeiros pais até aqui. Ele conheceu o meu pai, ele conhece o meu pai, ele conhece o meu avô, o pai do meu avô e o pai do meu bisavô. Então, o inimigo, ele conhece tudo, ele sabe como foi que ele matou os nossos pais. Ele sabe como os nossos pais procederam. Ele sabe como os nossos pais caíram em tentação, se foi pelo alcoolismo, se foi pela prostituição, se foi pelas drogas, se foi pela ganância. O inimigo sabe tudo, porque ele está aqui. São uma rede do mal interligada, uma batalha, um conflito entre o bem e o mal, cósmico, que acontece desde que o mundo é mundo, desde lá do céu, quando Satanás e seus anjos se rebelaram contra Deus, e quando Jesus os precipitou aqui nessa terra. Satanás, ele sabe que ele é perdido, ele está derrotado, mas ele quer levar com ele a desgraça, quanto mais ele puder, as criaturas de Deus, porque ele tem inveja de Deus. Deus quer nos dar vida, e ele nos dá vida e vida em abundância, mas o diabo, ele quer nos tomar de Deus, ele quer nos matar. Mas nós temos um caminho de vida, irmãos, que é a guarda dos mandamentos de Deus. Mandamentos esses que Satanás tem, assim como fez lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, ele faz hoje conosco, dizendo: não precisa mais guardar esses mandamentos, irmãos. Não precisa mais obedecê-los, pois o Jesus Cristo, Deus, desceu na terra e fez novas todas as coisas. Mais uma vez ele está enganando você, ele quer te matar, tá bom? Mas nós temos a palavra de Deus, que nos dá
segurança, quem nos dá um caminho de vitória, de vida, de paz e de salvação, tá bom? Então, para você que se apoia em deuses feitos por mãos humanas, gente, não há outro Deus além do nosso Deus Criador, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus que abre o mar, o nosso Deus que fez o sol, irmãos. Se nós não podemos, o nosso planeta não pode sair da linha, da rotação, porque senão nós queimamos. Nosso Deus, ele fez o sol, ele fez a lua, ele fez as estrelas, ele sustenta o planeta Terra em sua linha rotacional. Ele nos sustenta, irmãos, porque ele quer nos salvar. Mas o livro de Isaías é um livro apocalíptico, certo? E aqui tem palavras de bênçãos e tem palavras de maldição. Tem palavras de bênçãos para aqueles que obedecem a Deus. E tem palavras de maldição para aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que escolheram, assim como Adão e Eva, fazer o mal. Não é do nosso jeito, irmãos, é do jeito que Deus pede, porque Ele tem caminho de vida para nós. Amém? Então, vou dar sequência aqui. Todos nós somos, verso 6, 64, capítulo 64 de Isaías. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Gente, eu tenho falado aqui que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Eu tenho falado aqui que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é o caráter de Deus, é um caminho de vida, tá? E o pecado é a transgressão da lei, para quem não sabe o que é o pecado, certo? Então, toda justiça como o trapo da imundície, porque nós nos apoiamos na nossa justiça, nós confundimos a justiça de Deus com a justiça dos homens. Nós temos que seguir, sim, como bons cristãos, as leis dos homens, mas até que elas se esbarram nas leis de Deus. Se o homem prega uma coisa para nós fazer que nos separa da lei de Deus, nós devemos, ainda que morramos, fazer a vontade de Deus, tá? Os nossos pecados são como um vento, nos arrebatam, tá? Mas aqui tem palavra de vida, irmãos. Agora, porém, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, somos todos obra das Tuas mãos. Irmãos, nós sabemos que o pecado entrou no mundo por um só homem, entendeu? Mas o pecado passou a todos os homens, porque todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Mas Jesus, Ele é o nosso oleiro. Nós devemos orar incessantemente para que o Espírito de Deus nos convença do pecado, da justiça e do juízo, tá? E que o Senhor nos molde conforme a Tua vontade. Nós, quando desobedecemos aos mandamentos de Deus, e nos apoiamos no nosso próprio entendimento, nós nos afastamos de Jesus, mas Ele está sempre à nossa espreita, esperando que nós nos voltemos para Ele. Então, que nós oramos, irmãos, e nos moldemos através da palavra do Senhor, que nós oremos para que o Senhor possa enviar o Teu Santo Espírito a nós. Ele está aqui, com gemidos inexprimíveis, tá? Buscando que você faça a sua vontade, porque Ele é Deus, tá bom? Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século, até a sua vinda, certo? Então, fica firme, irmãos, na palavra do Senhor. Vou passar agora para o capítulo 65 de Isaías, onde o título é Juízo e Salvação. E aqui a palavra do Senhor no verso 9 diz assim: Produzirei descendência a Jacó e a Judá um herdeiro, que possua os meus montes. Os meus escolhidos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Isso aqui, irmãos,
Eu já disse no vídeo anterior que Isaías ele faz um paralelo entre o tempo em que ele viveu com a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Nesse momento aqui, Isaías ele fala daqueles que o Senhor irá salvar, certo? Que ele produzirá uma descendência Jacó, que ainda que todo o mundo se corrompa, mas haveria um pequeno povo, irmãos, que faria a vontade do Senhor, tá? E aqui tem também uma palavra para aqueles que escolheram fazer do seu jeito, tá? Quanto a vós, porém, abandonais o Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, que é um paralelo àquele povo daquele tempo com a vida eterna, com o juízo eterno, tá? Os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino. Irmãos, Deus ele não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas, não. Mas ele nos adverte a todo tempo que isto é um meio usado pelo inimigo, tá? Para nos desviar dos caminhos do Senhor. A pessoa que vive bebendo, a palavra do Senhor diz que os bêbados não herdarão a vida, tá? Desculpa se eu falo algo que não te agrada, mas é o meu dever como servo do Senhor alertar você que faz do seu Deus a bebida, porque você vive para a bebida, você não aproveita as bênçãos que Deus te dá, você não aproveita a família que Deus te dá, mas você quer viver na imundícia que a bebida faz de você, tá? A bebida te humilha, a bebida te leva a fazer coisas que você em sã consciência não faria, tá? Como pessoas que tiveram seus filhos que perderam seus pais em acidentes automobilísticos, filhos que perderam seus pais porque estavam bêbados, brigavam entre si, apanhavam de seus pais, famílias que foram separadas pela bebida. Então, eu te digo, irmãos, pense bem antes de beber. E outra, tudo que nós fazemos, em tudo que fizermos, demos graças a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Até aqui Ele nos sustentou, mas Ele não está nos sustentando, irmãos, para que nós vivemos em pecado, fazendo aquilo que é abominável a Ele. Ele está nos sustentando porque Ele é misericordioso e Ele quer nos salvar, quer salvar a mim e quer salvar a você, tá? Então aqui o Senhor, Isaías, inspirado pelo Senhor Deus, ele usa um paralelo aqui, falando sobre o vinho. Pessoas que buscaram fortuna, que buscaram fazer fortunas, pessoas que viveram pelo vinho, buscando os prazeres desse mundo, se esquecendo que nós temos um Deus que nos faz uma linda promessa de que olho algum viu as maravilhas que Ele tem para nós. Imagine tantas maravilhas que Deus fez para nós, deixou para nós aqui nessa terra. E Ele dizer que olho algum viu aquilo que Ele tem para nós na nova terra. E Isaías continua aqui, inspirado por Deus. Eu vos destinarei a espada. Tá bom? Para você que apoiou, que fez todos os tipos de prazeres carnais, para você que se apoiou no seu próprio entendimento e achou que você é capaz, mas você não é. Deus diz assim: eu vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis a matança, pois chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Irmãos, Deus ele não tem prazer que vivamos em pecado. Ele diz: posso todas as coisas.
mas nem tudo me convém. Então nós somos livres para escolher o nosso caminho. Mas Deus ele diz no verso 17 do capítulo 65 de Isaías: Vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Na nova terra, irmãos, quando Deus vier julgar os vivos e os mortos, aqueles que forem salvos na nova terra, depois de ela ter sido purificada, não terão mais lembranças desse mundo de pecado, tá? Na nova terra que Deus nos dá, Ele dá para mim, dá para você também, nós iremos trabalhar, nós iremos fazer coisas maravilhosas, porque o próprio Deus nos capacitará, assim como era para ter sido, se não houvesse o pecado nessa terra. No verso 21 e 22, a palavra do Senhor diz assim, que na nova terra edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que outros nelas habitem, nem plantarão para que outros comam. Então ali nós vamos fazer nossas casas e nós habitaremos nela. Ali nós iremos comer do fruto do nosso trabalho. Pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos desfrutarão das obras das suas mãos até a velhice. Muitas pessoas, né, irmãos, trabalham e de repente perde tudo por vícios mundanos, pelas consequências dos governos desse mundo, né, que é sujeito a Satanás. É difícil, irmãos. Pessoas que têm fugido dos seus países por conta de guerras, pessoas que são, às vezes, obrigadas a largar seus filhos, suas famílias. É complicado. Mas na nova terra, diz o Senhor, no verso 25 de capítulo 65 de Isaías, que o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Quando Deus vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, os mortos ressuscitarão. De modo algum precederão os vivos, tá? Mas feliz aquele que terá parte da primeira ressurreição, pois a primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que hoje escolheram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que não apoiou no seu próprio entendimento, na sua própria força, mas aquele que se apoiou no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Capítulo 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Quando Jesus voltar, irmãos, nós seremos julgados. A terra ficará desolada. O diabo ficará preso aqui com os seus anjos sem ninguém para tentar. Os justos irão morar no céu com Deus. Os vivos justos e os mortos justos, que terão ressuscitado. Satanás ficará preso por 1000 anos, depois será solto por um pouco de tempo. Aí haverá a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. E esses novamente se unirão a Satanás. E a cidade santa irá descer e se assentar no monte do Senhor. E Satanás juntará os ímpios de uma extremidade à outra da terra e atacará a cidade santa. E o Senhor purificará a terra com um sopro. O fogo estranho de Deus, diz a palavra do Senhor. Deus, ele nunca quis destruir os seus filhinhos, mas ele terá que purificar a terra e com um sopro, com um fogo, ele purificará a terra. Ali
a terra será novamente habitada por seu povo, mas um povo que terá sido transformado por ele, um povo que será revestido da imortalidade e da incorruptibilidade. Esse povo não se lembrará mais dos dias passados e viverão com o Senhor nessa terra onde não haverá noite. A luz do Senhor iluminará a terra, o Senhor habitará conosco. E vou dar seguimento aqui. O estrado dos pés do Senhor será a terra. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? São perguntas do Senhor. Verso 2. Não fez a minha mão todas essas coisas, e assim vieram a existir? Diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Tem gente que ouve a palavra de Deus, igual eu estou pregando aqui a palavra, e não concorda. Mas aqui diz o Senhor, tá? Não sou eu. O que, porém, sacrifica um boi é como o que mata um homem, e o que sacrifica um cordeiro, como o que degola um cão. O que oferece uma oferta de cereal é como o que oferece sangue de porco, e o que queima incenso, como o que adora um ídolo. Eles escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se satisfaz nas suas abominações. Aqui o Senhor está falando que eu estou querendo dizer desde o começo do vídeo, de pessoas que fazem do próprio jeito. Mas não é do seu jeito, irmão, não se esqueça disso, é do jeito de Deus. Aqui faz um paralelo do tempo dos sacrifícios, onde Deus, lá no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, fala de como nós devemos nos portar diante de Deus. Hoje não temos mais que fazer sacrifícios de animais, sacrifícios esses que apontavam para Deus, né? Hoje, Cristo se tornou sacrifício por mim e por você. Ele morreu numa cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados. Como diz um ditado popular evangélico aí, que Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Jesus, ele disse, vinde a mim como estás, mas ele nunca disse para você continuar como você estava, certo? Então, vinde a mim como estás, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Deus, ele quer te limpar de toda a sua imundícia. Certo, irmão? Mas você tem que querer. E uma vez que você aceita a Cristo, você não pode ser mais como você era. Você tem que ter atitudes de cristãos. E Cristo, irmãos, para você que está preso a um sistema religioso, tá? Cristo, ele não excluiu ninguém. Ninguém. Cristo é inclusão. Se você quer obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, ser testemunha de Cristo, você tem que ser exemplo de Cristo, tá? Quando o Senhor aqui, ele faz menção de um sacrifício de cachorro, de um sacrifício de porco, ele está fazendo menção aqui dos animais que são imundos, desses animais que ele não permitiu que nós comêssemos, tá? E tem muita gente aí. O Senhor Deus diz, lá em Levítico 11, o que nós podemos comer, quais os animais que poderíamos comer e os quais não podemos comer. Mas você insiste em comer tudo que você quer. Você insiste em fazer tudo que você quer. E isso é mal aos olhos do Senhor. Verso 4 do capítulo 66. De modo que escolherei para eles um duro tratamento. Isso aqui é para quem decide fazer do seu próprio jeito. E farei vir sobre eles os seus temores. Pois quando clamei, ninguém respondeu. Quando falei, não escutaram.
fizeram o que era mal aos meus olhos, escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Deus, ele não tem prazer em que você mate o próximo. Ele não tem prazer em que você roube o seu próximo, que você cobice o seu próximo, que você faça para ti imagens e esculturas, que você tenha outros deuses além de Jeová Deus, o nosso Senhor. E onde nós sabemos disso, irmãos? Nos 10 mandamentos. Lá eu sei que eu não posso matar, nem roubar, nem cobiçar, nem adulterar. Lá eu sei que eu não posso ter outro Deus além do meu Deus. Lá eu sei que eu não posso fazer para mim uma imagem, um amuleto, ou idolatrar alguém, porque o único que é digno de toda honra e de toda glória é o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus. Mas você insiste em fazer o que Deus abomina, que Deus não gosta, e ainda você quer ser salvo. Você faz isso achando que você vai ser salvo e você não vai ser salvo enquanto você não se arrepender dos seus pecados e começar a obedecer a Deus. Porque como você vai ser testemunha de Deus se você não obedece a Deus? Agora eu vou ler no capítulo 66, o verso 15 e 16. O Senhor virá em fogo e os seus carros como um turbilhão, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os mortos do Senhor serão multiplicados. Irmãos, haverá muito mais mortos do que salvos. Um pequeno povo, irmãos, que caminha obedecendo a Deus e sendo motivo de chacota por muitos. Um pequeno povo que é atacado por Deus, por guardar os mandamentos de Deus, por fazer a vontade de Deus. Esse será o povo que perseverará até o fim. Esse será o povo que, ainda que morram, ressuscitarão, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, representando aqueles que um dia hão de ressuscitar. Versos 17 e 18. Os que se santificam, como eu disse no início, como nós nos santificamos? Pela palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus. Para entrarem nos jardins, após aquele que está no meio dos que comem carne de porco e ratos e outras abominações, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então eu devo me purificar. Através do meu arrependimento, Deus vai me purificar, porque Ele é fiel e justo e Ele não leva em conta os tempos da ignorância, certo? Mas Ele diz que aqueles que o desobedecem, fazendo aquilo que Ele disse para não fazermos, como comer animais imundos. Irmãos, Deus não permitiu nós comermos o porco, o peixe de couro, tá? Mas Ele permitiu que nós comêssemos peixes de escamas. Ele permitiu que nós comêssemos os animais que remoem e têm os cascos partidos. E o porco, ele tem o casco partido, mas ele não remói. Então, mas Deus, Ele diz para nós não comermos alguns alimentos, mas Ele nos dá alimentos que fazem bem para nós. Se Ele diz para nós não comermos alguns animais, você pode ler lá em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 11, o que é puro para Deus e que Ele permitiu nós comermos, e o que é abominável para Deus, que Ele permitiu nós não comermos. Leia, irmãos. Se liberte através da palavra do Senhor, e conhecereis a verdade vos libertará. Tá? E o Senhor, por 2 vezes aqui nesse livro de Isaías, já falou sobre os porcos,
sobre pessoas que comem aquilo que ele não diz para nós comermos. E se ele não diz para nós comermos, ainda que nos fizessem bem, o nosso dever é obedecer, tá? Porque quem é desobediente, perverso, é o diabo. E se nós cremos em Cristo Jesus, nós fazemos o que ele manda nós fazermos. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Verso 18, capítulo 66, livro de Isaías. Venho para ajuntar todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. A palavra do Senhor nos diz que no dia da vinda do Senhor haverá um grande clamor, como nunca se houve antes, porque ali não haverá mais tempo de se arrepender. Porque a oportunidade de arrepender, irmãos, é agora, é hoje. O amanhã só pertence a Deus, tá? Naquele dia haverá grande clamor, porque as pessoas vão ver Jesus, que vai vir nas nuvens do céu, e ele vos dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, malditos, que vocês ouviram e não me conheceram. Eu estive com vocês, vocês não fizeram aquilo que eu pedi. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei e dei a minha vida por amor de vocês. Será que nós estamos fazendo isso, irmãos? Será? Tem muita gente aí passando dificuldade, às vezes do seu lado você não sabe. Às vezes dentro da sua igreja você não sabe. Irmãos, tomem cuidado. Mas aqui, continuando sobre os novos céus e a nova terra, para aqueles que escolheram fazer a vontade de Deus e se dedicaram à pregação do Evangelho, aqueles que foram testemunhas do Senhor Jesus, que guardaram os seus mandamentos. Diz a palavra do Senhor: como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, não sou eu que está dizendo. Verso 22 do capítulo 66 de Isaías. Diz o Senhor: assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Verso 23, de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. O sábado, ele foi escrito na lei do Senhor, nos 10 mandamentos, ele é o 4º mandamento de Deus, da lei de Deus. Mas ele foi dado lá no princípio, quando Deus terminou de criar todas as coisas. E aqui, na nova terra, diz o Senhor que de uma lua nova a outra e de um sábado ao outro, virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. Mas essa humanidade aqui, irmãos, já são os salvos, tá? Não pense que você que quer fazer do seu jeito vai estar no meio desse povo aqui, não. Não é assim, não. Verso 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelavam contra mim. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a humanidade. Isso aqui é o juízo do Senhor, tá? No dia da vinda do Senhor, diz a palavra do Senhor que as pessoas irão desejar a morte. Elas irão clamar para que os montes caiam sobre elas, porque elas entenderão aquilo que eu estou falando hoje para você, aquilo que Isaías falou antes de mim, aquilo que os profetas, aquilo que Jesus disse. Irmãos, é o tempo de nos apoiar no Senhor, de nos humilhar diante de Jesus, é agora. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, vejam aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. O Senhor está te chamando hoje. Volta para Ele, irmãos. O Senhor está às portas, Ele quer te salvar. Ele quer que você faça parte do seu povo, das suas maravilhas. É isso que eu tenho para falar para vocês. É tempo de se arrepender. É tempo de se voltar para o Senhor. Ainda há tempo, mas amanhã pode ser muito tarde, muito tarde. Amém?
Fiquem todos com Deus. Essa é a palavra que eu queria trazer hoje para você. E não se esqueça, a oportunidade é agora, é hoje. Procure guardar os mandamentos de Deus. Se você quer ser uma testemunha do Senhor, Ele quer te salvar. Ele quer salvar o pecador. Ele quer te purificar de toda a sua imundícia. Mas Ele quer que você queira isso. Ele quer te salvar, mas você tem que querer a salvação. E se você quer a salvação, volte-se para Ele com todo o seu coração e sirva-o. A seara é grande, irmãos, mas os trabalhadores são poucos. Todo mundo quer a salvação, mas ninguém quer pagar preço nenhum. Quer viver na imundície e quer ser salvo. E no céu não entra pecado. Amém? Fiquem todos com Deus. Jesus, Ele está com você. É só você chamar por Ele, tá? Ele quer fazer uma obra de salvação na sua vida. E o que Ele tem para você é muito maior do que você pensa, tá bom? É muito maior. O que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor do que as simples coisas que tem nessa terra e que são passageiras. Olho algum viu as maravilhas que o Senhor tem preparado para você, tá bom? Felicidades, irmãos. Que fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais um dia. Dia esse o qual o Senhor nos abençoa com a oportunidade de salvação. Que seja feita a tua vontade, Senhor, em nossas vidas, pois a tua vontade é boa para nós. Obrigado, Senhor, pelo sustento, por mais uma vez ter me levantado e tenho hoje a oportunidade de falar do teu grande amor. O Senhor tem feito maravilhas em minha vida e sei que o Senhor tem muitas bênçãos e maravilhas para fazer na vida dos teus servos. Que o Espírito do Senhor nos guie em toda a tua verdade, nos convencendo de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. E que sejamos inspirados por ti, Senhor, a fazer sempre a tua vontade. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Livra-nos, Senhor, de todos os males e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.